Boa noite. Boa noite. A gente vai tentar substituir nosso irmão Pessoa, né? Que está tratando da saúde. Ou melhor, está tratando da doença, né? Para ver se fica bom com saúde. E retornar o mais breve possível. Espero que não haja comparações, né? Não dá para comparar. Principalmente o final com as trovas dele, que são fantásticas, né? Então, falar do Evangelho, falar sobre o Evangelho, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, é muito gratificante. Nós precisamos entender que Kardec e os espíritos que compõem a pleiade de espíritos que acompanham o Espírito Verdade, esse trabalho magnífico de nos trazer o Consolador, o novo Consolador prometido por Jesus, que é o conhecimento que nos liberta da ignorância. Há um cuidado todo em explicar os ensinamentos morais do Cristo. O que nós buscamos é a compreensão dos ensinamentos que o Cristo deixou. Há de nos lembrar que o Cristo pregou durante 3 anos só. E durante esses 3 anos, ele conseguiu deixar esse legado maravilhoso que os espíritos e Kardec, com essa missão grandiosa, nos presentearam com as explicações desses ensinamentos. É muito bom entender que há aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, um estudo aprofundado do ensinamento que Jesus quis deixar. Explicado de uma forma lógica, numa sequência diferente do que está na Bíblia, mas numa sequência lógica, cronológica, que nos dá a capacidade de entender a mensagem como um todo, e não uma parte da mensagem aqui e outra acolá. É uma leitura muito boa, excelente, dignificante, que serve como um grande remédio para o espírito. Só o fato de fazermos a leitura, mesmo que silenciosa, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós entramos num padrão vibratório tão alto, que as energias que nós atraímos para próximo de nós afastam todas as energias que não sejam boas, criando em torno de nós um halo energético positivo que nos protege do assédio de irmãos não evangelizados e de energias deletérias e de pensamentos negativos. A nossa querida Sueli, nunca sei pronunciar o nome dela, Sueli Chubas, ela disse numa palestra fantástica que tudo é padrão vibratório. Tudo, sem exceção, é padrão vibratório. Até o fato de nós nos enxergarmos é porque a nossa matéria mais densa está num padrão vibratório, numa frequência vibratória baixa. Né? Se nós pegarmos um ventilador desligado, nós vamos ver a hélice, as pás da hélice. À medida que nós vamos aumentando a frequência
daquela hélice, a gente não consegue enxergar. O padrão vibratório, a frequência vibratória, o nosso endereço vibratório é exatamente assim. Se estamos vibrando alto, os nossos adversários do passado não conseguem nos encontrar. E se encontram, são contaminados por esse padrão vibratório e nós acabamos ajudando-os a nos perdoar. Os processos reencarnatórios são extremamente complicados. Nada é por acaso. Nossos colegas estudantes nas salas de aula, nossos colegas trabalhadores no nosso trabalho, nossos colegas de pensamentos, nossos amigos, nossos vizinhos, nossa família, nenhum está próximo de nós por acaso. Nós todos somos interdependentes uns dos outros. Uns devem aos outros, alguns mais, outros menos. E estamos juntos nessa caminhada para conseguirmos nos perdoar, vencer essa dificuldade criada nas vidas passadas e algumas vezes na atual, para que no retorno à pátria espiritual a gente não leve a consciência num padrão vibratório baixo. Se isso acontece, vamos sintonizar com aqueles espíritos que estão nesse padrão vibratório baixo, que também não conseguiram perdoar, que por sintonia se atraem e pela somatória das suas mentes, dos seus pensamentos, criam todo um ambiente que fazem com que eles vivam no umbral, no inferno, criados por si próprios. Então é extremamente importante este evangelho que nós vamos ler hoje, porque nos remete ao nosso passado, nos remete ao passado longínquo, traz-nos à consciência a prova que temos que vencer. É interessante entender que neste livro há uma certa magia, uma certa mágica intelectual, quando Jesus coloca sempre uma mensagem que nos toca a consciência, ou seja, a carapuça sempre serve. E muitas vezes nós acreditamos que aquela mensagem era escrita para nós. Eu precisava ouvir aquilo nesse momento. Mas é para todos nós. E o momento que nós achamos exato foi o momento que nós conseguimos compreender a mensagem. Porque ela vem sendo repetida várias e várias e várias vezes. E entra por aqui e sai por aqui, não tendo a capacidade de nos fazer pensar. E quando nós não pensamos a respeito, não produz nenhum efeito. E quando não produz nenhum efeito, perdemos a oportunidade de nos melhorarmos. Então a misericórdia divina faz com que o véu do esquecimento não nos permita olharmos nas nossas caras uns dos outros e ver, lembrar os crimes, as barbárias
que cometemos juntos, ou um contra o outro, o que não nos permitiria nos reconciliarmos com os nossos adversários enquanto caminhamos com eles. A bondade e a misericórdia de Deus nos faz esquecer os crimes cometidos no passado contra aqueles que hoje amamos. É a bondade e a misericórdia de Deus em ação. Este capítulo que a gente abriu ali, eu abri umas 4 vezes para ver se dava um diferente, mas só deu nele. É o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A parentela corporal e a parentela espiritual. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Marcos 10, 19, Lucas 18, 20, Mateus 19, 18 e 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo 20, 12. Piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por esta forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre ele o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir aos filhos jovens e fortes?
ter-lhes a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o que de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial. Infelizmente, o que nós vemos, a verdade, nas famílias, é o oposto. Exatamente o oposto. É os pais sendo explorados pelos filhos, roubados, maltratados e abandonados. Abandonados, além de ser no sentido material da palavra, o que já é muito ruim, porque não há mais a condição de prover o seu próprio lar, o seu próprio sustento, pela velhice. Ele privado do amor, do carinho, da atenção, da companhia. Esta semana, quando o Natal se aproxima, os corações parecem que amolece. Eu costumo dizer que não é o coração que amolece, não, é a consciência que dói. Mas os corações amolecem. E nós vimos na TV aquelas cartas que as pessoas colocam pedindo ao Papai Noel. Viu, Afonso? Presta atenção. Está aí dormindo? Papai Noel está dormindo. Offline, Papai Noel. É porque já tem canto no mundo aí que já é Natal, ele tem que estar lá, desdobrado. Então as pessoas pedem nas suas cartinhas ao Papai Noel, e a gente, por incrível que pareça, pensa logo nas crianças, né? São as crianças que não têm como ganhar um presente, que pedem alguma coisa, mas não. Muitas cartas vêm dos asilos, onde os pais estão abandonados, largados, e pedem de Natal uma visita. Que venham ver-lhes, que venham, pelo menos, conversar um pouco com eles. A dívida, vou chamar assim, de que nós temos, principalmente com as nossas mães, é gigante. Porque não existe nenhuma encarnação, nenhuma, nem mesmo aquelas que são de forma forçadas, com violência, que não haja um acordo entre a mãe e o espírito que vai reencarnar. E só encarna se a mãe aceitar, seja quem for. E muitas vezes, aquele espírito que vai reencarnar é um grande adversário, um grande inimigo do passado. Além da vida, além da oportunidade de reencarnar, recebemos o perdão. Dizia o Chico, uma frase brilhante, que a prece de uma mãe
arrebenta as portas do céu. E hoje, nesse instante, alguns minutos atrás, nós vimos uma mãe arrebentar as portas, não do céu, mas do inferno, e trazer o seu filho de lá e resgatá-lo. Não há amor maior. Não há amor maior. Nessas páginas que a gente vê no Facebook, numa ação violenta da polícia militar, com todo o tato como eles tratam os negros, os pobres e os desvalidos, o policial está em cima do rapaz com o cacetete na mão para bater, e a mãe está agarrada na mão do policial com mais 8 policiais armados com fuzil apontando para o filho dela. Ela está agarrada. Não quer nem saber o que estão apontando, estão dizendo, falando para o filho dela. Não quer nem saber o que foi que o filho fez, se é inocente ou se não é. Não faz diferença. É o filho. É o filho que vai abandoná-la por pura ingratidão na velhice. Na segunda parte, Jesus estava numa reunião com seus apóstolos e amigos, muita gente ao redor, e seu irmão de Maria bate à porta, dizendo que queriam falar com ele. Mas aqueles que rodeavam Jesus perguntou: quem são vocês? Diga quem é a mãe e o irmão dele. Quando disseram para Jesus, Jesus olhou para todas as pessoas e disse: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Essa é a explicação. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que ele nem sequer podia fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-la. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está lá em Marcos e em Mateus. Singulares parecem algumas palavras de Jesus. Por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que a sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei do amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia. Donde esta consequência rigorosa, se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas ou mal compreendidas ou não são suas. Causa para nós realmente uma admiração se nós entendermos. Se nós não conseguimos entender o que Jesus estaria falando, principalmente nessa ordem cronológica e lógica que é nos colocada o ensinamento.
Jesus deixa claro ali que toda a humanidade é a sua família. Como deveria ser para nós. Como deveria ser para cada um de nós. O que nos coloca numa posição que deveríamos compreender. Que Jesus pegou esses 10 mandamentos que veio através da mediunidade de Moisés, numa situação ainda um tanto quanto precária, e resumiu em apenas 2. Que se nós resumíssemos mais um pouco, só sobraria uma palavra: amor. Quando Jesus resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eis o primeiro e o segundo mandamento, que é semelhante àquele. Então, quando Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele está nos deixando claramente o ensinamento que todos nós, todos, sem exceção, não são só os que nós conhecemos, não são só o que nós admiramos. Jesus não diz que nós só devemos amar aqueles que nos amam? Que mérito teria? Que nós só devemos perdoar aqueles que nos perdoam? Que mérito teria? Reza na cultura espírita que em dado momento, numa reunião no plano espiritual, é dado a Bezerra de Menezes a oportunidade de já ir para mundos superiores, felizes. E ele se recusa e pede pela misericórdia de Deus, porque não iria conseguir ser feliz enquanto um único de seus irmãos estivesse em sofrimento aqui na Terra. Ele continua aqui até hoje. Então, quando nós amamos a nossa família, nós temos que entender que todos são a nossa família. Todos, sem exceção. Se nós pegarmos esse evangelho, esse ensinamento, honrar a vosso pai e a vossa mãe, mas e a reencarnação? Quantos pais e quantas mães nós tivemos e quantos nós vamos ter e de quantos nós fomos pais ou mães ou de quantos outros nós vamos ser. E quem são esses que estão aqui hoje, né? Não é assim. Quem é meu pai, quem é minha mãe? Pois é, se a gente trazer para esse pensamento, o nosso pai é nosso filho, a nossa mãe é nossa avó. Do lado da rua é. O lado da rua é nossa mãe, é nosso pai. E aí? Então esse ensinamento de Jesus alarga a nossa compreensão sobre a próxima leitura que nós vamos fazer, para que a gente possa compreender este evangelho nesse raciocínio lógico que Kardec faz brilhantemente, com essa pleiade de espíritos iluminados que coordenaram essa atividade. Ele coloca em seguida a esses ensinamentos a explicação lógica, a parentela corporal e a parentela espiritual. Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é meu pai? Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo
Mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer juntos, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, as espirituais, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações das almas. É interessante um comentário aqui. Nós passamos a entender, então, que as famílias verdadeiras, famílias as espirituais, se formam por sintonia de pensamento, por gosto. Então, espíritos que se afinizam no mesmo ideal formam uma família que vem vencendo as mortes e as vidas e vão se conduzindo juntos pela eternidade em várias experiências corpóreas. Entre estes há os antagonistas, há os que não conseguem acompanhar o processo evolutivo, são os retardatários, que muitas vezes as famílias, unidas pela sintonia, que cresceram um pouco mais, evoluíram moralmente, intelectualmente, acabam resgatando esses atrasados e os colocam de novo no seio da família, para que ele cresça junto. E de repente a gente pensa que está criando um ET dentro de casa, né? Totalmente diferente de todo mundo. Hoje é uma brincadeira com a nossa amiga que brincou comigo desse tipo. A gente vê dentro das famílias, dentro do lar, irmãos criados da mesma forma e são completamente diferentes. Completamente diferentes. O mesmo critério que se usa com um, usa com outro, e as personalidades são outras, completamente diferentes. Porque nós somos a somatória de tudo que nós fomos no passado. As nossas inclinações, boas ou más, foram o que nos deu prazer no passado. Se nós gostamos mais disso ou daquilo, é porque no passado aquilo nos deu mais prazer. Infelizmente,
para muita pessoa, o que dá prazer são as coisas que não são boas, nem para o corpo e nem para a alma. Para outras, o que dá prazer é evoluir, é crescer, é fazer o bem, é praticar a caridade. Esses são os que se adiantaram. Esses são os que vêm em busca de resgatar aqueles que ficam para trás. Sugiro a leitura do livro Renúncia. Houve um resgate fantástico de uma história belíssima. É uma leitura tão cativante que você não consegue parar de ler. Eu não gosto de ler romance, mas caí na besteira de ler 2 páginas daquele livro, tive que ler todinho porque não aguentei. É bom demais. Tem que ver o final. Muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos. As segundas, nós falamos das famílias que se perpetuam. Há aí também algo a falar de uma ideia que algumas pessoas mais românticas criaram a ideia de que a alma gêmea, todos nós temos uma alma gêmea, que Deus, quando nos criou, passou o facão no meio. Vai metade para cá, metade para lá. Outra banda da laranja. E essas 2 bandas ficam se procurando pela eternidade. Não é verdade. Neste conceito, alma gêmea, desta forma, não existe. Nós somos seres, espíritos individuais. Nós somos uma individualidade. Mas nós podemos nos sintonizar com uma pessoa nas primeiras encarnações. E passamos a nos amar de uma forma muito superior a este amor da carne, da matéria, um amor sublime. E esse amor verdadeiro, amor de alma, faz com que nós nos procuremos em toda a eternidade e tentemos ao máximo viver juntos, para que crescendo juntos possamos evoluir juntos e chegar aos mundos felizes juntos. No livro Renúncia, Alcione renuncia a um estado de felicidade para reencarnar no mundo de provas e expiação e passar por grandes sofrimentos na época da peste negra, para resgatar alguém que estava no inferno. Amor de alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Cid Carvalho, senador, disse para nós certa feita que os piores processos que ele trabalhou na vida foram os de herança, onde ele viu os maiores absurdos. E é assim que se acabam os laços da família material. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seu discípulo: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é minha família, pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que eles moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que esse perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos,
embora na companhia daqueles que tivessem sua mãe, ele generaliza o ensino de que maneira alguma haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecera. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Depois tem a instrução dos espíritos. Quem se sentir curioso, vai ler. Olha, tem um livro belíssimo que fala também de uma outra situação, de um espírito que já se encontrava nos mundos para lá de felizes e que aceitou encarnar na Terra para trazer a matéria para nós. Esse espírito se chamava Sofia, o nome que ela adotara para seguir no mundo espiritual. Sofia, para reencarnar na Terra, foi preciso que os espíritos que acompanham o governador da Terra, que é Jesus, fizessem uma grande limpeza no mundo e principalmente no ambiente onde ela iria encarnar. Muitos espíritos foram retirados. Muitas pessoas tiveram que se modificar para estar próximo dela. Sofia, mais conhecida por nós como Maria de Nazaré, é um espírito de alta elevação. Muito alta elevação. A ela devemos recorrer sempre nos momentos de mais desespero. Ela comanda legiões e legiões de espíritos espalhados não só pelo planeta Terra, mas por outros planetas, praticando a maior de todas as caridades, pedindo misericórdia por nós. E é capaz de interceder junto à justiça divina e conseguir moratórias de tempo para nós. Maria trouxe Jesus, o espírito mais evoluído que passou na Terra. E olha que eu não o estou contradizendo, eu estou dizendo o espírito mais evoluído que passou na Terra. Porque ele mesmo diz que nascido de mulher, o mais evoluído foi João Batista, que também diz que é a reencarnação de Elias, o profeta, que morreu decapitado porque enquanto Elias mandou decapitar muita gente. Então, o Espírito Jesus, o mais evoluído e mais inteligente e mais capacitado que passou aqui na Terra, ele nos deixou esse legado maravilhoso de conhecimento, de ensinos, não para que nós absorvêssemos como uma história, não para que nós aprendêssemos a ter isso decorado, não para isso. Mas não podemos, sem crítica nenhuma, sermos como aqueles irmãos que decoram a Bíblia de cabo a rabo e recitam todinha, mas não compreendem o âmago do ensinamento. Jesus deixou isso aqui para que isso aqui revolucione a nossa vida, para que isso aqui seja a pedra angular que vai nos transformar, nos tornarmos pessoas melhores. Jesus ensina a nos amarmos
como família, a cuidarmos uns dos outros. Não podemos ser felizes enquanto há pessoas que não vão ter onde dormir hoje, não tem teto, se chover vão ficar na chuva, que não comeram nada a não ser a caridade dos bons que procuram se tornarem bons e vão distribuir uma cesta, uma sopa, um cobertor. Tem muitos de nossos irmãos que hoje já estão nas filas dos postos de saúde porque não podem pagar uma consulta ou comprar um remédio. Tem muitos que sofrem nos corredores, no chão, nas cadeiras, morrendo à míngua, como aquele senhor que morreu sofrendo na cadeira da sala de espera com a senha na mão. Como poderemos ser felizes enquanto as crianças estão morrendo de fome bem aqui bem pertinho de nós? Se abrirmos nesse momento a nossa internet, no nosso smartphone, e procurarmos pela Etiópia, nós vamos ver crianças, bebês, só a pele e o osso minguando pela mão com farinha e água, para ver se engana a dor da fome. Como podemos ser generosos só no Natal? Que Deus tenha piedade de nós.